Olá pessoal, bem-vindos ao meu primeiro diário de gestação. Eu nem acredito que eu tô fazendo isso, mas eu resolvi gravar alguns vídeos que é pra eu guardar e ter sempre essas recordações, né, de todo esse processo, de toda a experiência, como que tá sendo, não só pra mim, né, mas também pra Everton, pra nossa família, a experiência de estar gestando um bebê, estar esperando um bebê, acompanhando todo o desenvolvimento. Hoje é dia 3 de abril e eu fiz 9 semanas ontem. É meio confuso ainda, estou tentando entender como funciona a relação semana-mês, mas é como se eu tivesse com 2 meses e uma semana mais ou menos, né? Então eu já completei 2 meses de gestação, já estou ali me encaminhando para o terceiro mês. A previsão é que o bebê nasça no dia 5 de novembro. É uma data prevista, né? Porque os médicos fazem de acordo com o tamanho da criança, com a data da concepção, enfim. Não quer dizer que o bebê vá nascer dia 5 de novembro, mas é uma previsão ali que a gente tem, né? Então ali finalzinho de outubro, iniciozinho de novembro, a gente deve estar com o bebezinho aqui em casa. Estamos muito felizes. Eu já gravei alguns vídeos de quando eu descobri a gestação, descobri que estava grávida, contando para Everton, contando para minha família. Para minha cunhada eu tive que fazer um vídeo à parte porque ela mora no Ceará, né? Então a gente fez uma chamada de vídeo. E dessa vez vim aqui só para registrar o que tem acontecido, o que eu tenho sentido, como que tá sendo essa jornada, essa experiência. Mas é isso, simbora. Como eu falei, eu tô com 9 semanas e tem sido bem desafiador. Eu já estudei bastante sobre gestações, sobre maternidade, sobre desenvolvimento da criança. E muita coisa eu já tinha ciência de como seria, mas outras coisas a gente só consegue entender vivendo. Eu lembro que na gestação da minha irmã, ela passou muito mal, a gestação inteira. Ela tinha muitos enjoos, enfim, foi bem complicado para ela. E eu torcia muito para não ser como ela, né? Ser uma pessoa bem de sorte e não sofrer com os enjoos, mas não serei. Eu lembro que quando eu descobri que estava grávida, alguns sintomas começaram a fazer muito sentido para mim, né? Eu tava me sentindo muito cansada, muito sonolenta, então todas as manhãs quando eu acordava eu tinha aquela sensação de que eu não estava descansada. Eu tava com muito sono, à tarde também com muito sono, eu não tinha disposição e eu achava que é porque eu tava no final do semestre da universidade, e aí eu já estava muito cansada mentalmente, muito esgotada das demandas, e eu estava associando a isso, eu estava precisando de férias. Mas deixa que era isso, só que já o início da gestação, né? Então, eu tenho sim me sentido muito cansada, muito sonolenta. Existem períodos críticos, assim. À tarde eu tenho muito sono após o almoço. À noite eu tenho muito sono e eu começo a ter sono muito cedo. E eu estudo à noite. Então é uma preocupação para mim, para eu render na universidade, porque o sono é assim um sono inexplicável. Eu só consigo associar, eu só consigo comparar com o sono de quando você toma um antialérgico, sabe? Stamin, ou até um Dramin também, que é aquele para enjoo, que dá muito sono. É aquele sono, é o sono da medicação. Só que é sem eu tomar a medicação, né? Então é aquele sono assim, absurdo, 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 absurdo. E foi o primeiro sintoma que eu percebi em mim.
Depois, eu também tive as mamas, né, muito doloridas. Tem estado até os dias de hoje. As mamas crescem um pouco, não é nada assim, oh meu Deus, triplicou o tamanho, não é isso, mas elas aumentam um pouco. Algumas veias aparecem, ficam mais aparentes e muito doloridos ao ponto de eu não conseguir dormir de bruços, que é como eu dormi a vida inteira. Então isso também tem me incomodado um pouco, porque eu tô com dificuldade para dormir, principalmente pela posição. A vida inteira dormi numa posição e agora eu tô tendo que dormir de lado. E às vezes cansa, a coluna pede para eu virar um pouquinho, mas simplesmente eu não consigo. Dói absurdamente. Dói se a gente está no carro e passar em algum buraco, por exemplo, e faz o movimento, né, do buraco, é o suficiente para doer. Então, se eu abraço alguém me abraça um pouquinho mais forte, então machuca, tá bem sensível, bem sensível. E esses dois sintomas foram os primeiros que apareceram para mim, até antes mesmo de eu descobrir que estava grávida, né? Mas conforme o tempo foi passando, mais algumas coisas vieram. Por exemplo, os enjoos, né? Às vezes, o enjoo, assim, me acompanha faz muito tempo, eu não lembro. Eu esqueci de anotar, de registrar quando que começou. Mas já faz bastante tempo, foi bem no início ainda. Acho que eu tava já ainda viajando, a gente saiu de férias assim que eu descobri que tava grávida e foi mais ou menos ali na viagem que começou. Não lembro certo a data, nem quantas semanas eu tava. Mas, assim, enjoos matinais horríveis. É muita ânsia, já cheguei a vomitar algumas vezes. Às vezes de estômago vazio, então, apesar de não sair nada, mas você faz aqueles movimentos que dá muita dor abdominal, né? Depois eu fico bastante dolorida aqui nas costas também. E os enjoos, eu pensava que aconteciam só de manhã, né? Que a gente ouve muito falar dos enjoos matinais das gestantes. Mas eu tenho tido enjoo, assim, a todo momento, em qualquer horário do dia. À noite também eu tenho muito enjoo. E é uma coisa, assim, que eu não sabia que era tão intenso, né? Eu tava conversando com a minha cunhada, eu pensava que você ficava enjoada, ia ao banheiro, vomitava um pouco. E aí depois você tava renovada. E não é assim, são ondas. Então eu tô enjoada agora, daqui a pouco alivia um pouquinho, eu como alguma coisa, aí daqui a pouco volta de novo. Então é um mal-estar durante o dia inteiro, mas ele se intensifica muito de manhã quando eu acordo e à noite, um pouco antes de eu dormir. Assim, ali por volta das 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, até a hora que eu vou dormir. Muitas vezes eu vou dormir muito enjoada. E tem sido assim. Eu não achava que ia ser o dia todo. Já recebi algumas instruções, algumas dicas de como aliviar o enjoo, né? Sempre que eu estiver enjoada, comer alguma coisa salgada. A minha nutricionista disse que eu podia até comer um biscoito em creme crack, se fosse o caso. Tenho feito isso. Às vezes surte resultado, às vezes não. Depende muito, mas uma coisa que eu aprendi é não tomar água em jejum quando eu acordo. Que eu tenho muito esse hábito, antes de dormir eu tomo água e quando eu acordo a primeira coisa que eu faço é ir ao banheiro e tomar água. E aí, se eu tomar água em jejum, esquece, eu vou passar muito mal. Então eu tenho evitado nos últimos dias, né, já que eu percebi que essa associação, eu tenho evitado tomar água em jejum. Sobre a fome, nossa, é uma fome de... Eu tava conversando com a minha família, eu disse, parece que eu tô comendo igual uma capivara raivosa. Porque é muita fome, dá muita fome. Parece que eu preciso estar comendo a todo instante. E se eu ficar de estômago vazio, aí os enjoos vêm, sabe? Então é uma necessidade, assim, é muito esquisito. Apesar de que às vezes eu só belisco alguma coisa, às vezes eu tô tão indisposta que eu não tenho vontade de comer, mas ao mesmo tempo eu preciso comer porque
é como o bebê vai se desenvolver, né? Vai precisar dos nutrientes do que eu tô comendo para se desenvolver. Isso me gera muita culpa, porque às vezes eu tô passando muito mal e eu não quero comer porque eu tô passando mal. E aí eu começo a pensar, meu Deus, mas eu tenho que comer porque o bebê precisa disso para estar se desenvolvendo. E aí eu caio numa pira muito grande, assim, de ficar pensando, meu Deus, será que o bebê tá crescendo? Será que tá sendo suficiente? Quando eu como um biscoito creme crack, eu fico, meu Deus, que nutriente que tem nesse biscoito creme crack? Isso aqui não vai passar nada pra criança. Mas eu tenho tentado comer saudável, meus almoços, pelo menos, são bem saudáveis. Tanto minha nutricionista quanto a minha médica me passaram algumas restrições alimentares, né? Nada de comida japonesa. Gente, eu tô com vontade de comer um japonês desde antes de saber que tava grávida. Porque aqui em Açu não tem um restaurante que faça comida japonesa boa, não tem. Então eu sempre fico esperando ir a Natal para poder comer lá. E aí aconteceu das últimas vezes ser corrido, ou a gente acaba fazendo outra coisa e não passa lá na região do meu restaurante preferido, que é bem distante de onde a gente geralmente fica, faz a rota, enfim. E aí eu tava muito ansiosa, desejando muito um temaki. E aí a médica falou que, devido aos exames que eu fiz, eu não tenho imunidade para toxoplasmose. Até perguntei se existia uma vacina, alguma coisa. Ela disse que não, que a imunidade se dá com contágio, que é uma doença passada pelas fezes de gatos. E eu nunca tive essa doença, então eu não sou imunizada para essa doença. E aí, como eu não sou imunizada, eu fico mais suscetível a me contaminar, né? E aí eu não posso comer alimentos crus, nada, carnes mal passadas, nada do tipo assim. Tem que ser tudo muito bem higienizado, muito bem lavado. Então, eu não tenho comido nada cru fora de casa. Comida japonesa jamais. Ela disse que nem se eu preparar em casa, eu poderia comer. Nem se eu comesse aqueles fritos, nada. Eu pesquisei na internet. Ai, minha coluna! Eu pesquisei na internet, até tem a questão do risco da contaminação pelo mercúrio. Enfim, um monte de coisa aí, de burocracias. E aí eu não posso. Então, quando a gente pede comida, quando eu vou comer fora, alguma coisa, eu não como salada, mas em casa eu tenho comido, porque eu lavo e higienizo muito bem. E aí eu tenho optado por opções assim mais saudáveis, né? Na medida do possível. Café, ela pediu para eu consumir com bastante moderação, mas já é algo que eu não consumo no meu dia a dia. Não tenho esse hábito de tomar café. Às vezes quando eu vou numa doceria, numa cafeteria, alguma coisa assim, eu peço aqueles cafés mais gourmetizados, né? Um afogato, alguma coisa assim. Mas nem isso eu tenho consumido, tenho evitado, porque a cafeína acelera os batimentos cardíacos do bebê. Chocolate com moderação, mas a gente acabou de sair da Páscoa, então eu tenho consumido com moderação, sim, apesar de querer comer o mundo de uma vez. Estou optando por chocolates amargos, ou meio amargos, ou muito amargos, enfim, para que tenha o teor de açúcar acaba sendo um pouquinho menor, né? E é isso. Deixa eu ver mais o que eu tô sentindo. Dor de cabeça. Nossa, muita dor de cabeça. Eu já acordo com dor de cabeça, eu vou dormir com dor de cabeça, eu vivo com dor de cabeça. Mas eu tenho evitado tomar a medicação. A médica me liberou tomar Buscodur, mas eu tenho evitado, assim, eu tô recorrendo à medicação só em último caso. Até agora eu só tomei um comprimido de Dramin, que é a medicação para enjoo, que eu tava muito mal e eu precisava muito dormir. Mas até então eu tenho ficado mal sem a medicação, porque eu tenho muito medo do que eu tô ingerindo, passar pro bebê, sabe? É muita insegurança, né? Da mãe de primeira viagem, primeira gestação. E como a gente já vem de um histórico assim que foi muito difícil conseguir chegar até aqui, né? A gente fica muito seguro, com muito medo.
E aí eu tenho evitado ao máximo, assim, só recorro à medicação realmente se tiver insuportável, se não tiver escolha. Tô tendo muita queda de pressão, muita queda de pressão. A minha pressão normalmente já é baixa. E aí parece que o bebezinho tá sugando as minhas forças. E a minha pressão tem caído muito. Eu fico muito tonta. Eu nunca fiquei bêbada, alcoolizada, embriagada. Mas eu acho que quando você está embriagado, deve ser a mesma sensação que eu tenho sentido. A cabeça é girando, se eu estiver andando, eu tô esbarrando nas coisas, nas paredes. É uma sensação de que eu vou desmaiar a qualquer momento. Eu sinto a pressão muito baixa, eu não tenho forças pra nada. Isso tem me preocupado muito, mas ontem eu tive mais uma consulta de pré-natal e a médica disse que a tendência é piorar. A tendência é piorar, então assim, tô tentando me preparar pra isso, né, psicologicamente. O meu medo é cair no chão, né, de chegar a desmaiar de fato, de estar sozinha em casa, me machucar ou machucar o bebê. Então sempre que eu tô sentindo assim, que eu tô com a pressão baixa, que eu tô já ficando tonta, então eu deito, né. E aí, como é que vai ser fora de casa? Ontem na aula eu tava um pouco tonta, tava passando um pouco mal, mas eu tava sentada, com a cabeça escorada assim na parede, e aí eu fiquei por ali, né, fingindo que nada tava acontecendo. Mas eu me preocupo muito de passar mal fora de casa, de estar sozinha. Muita coisa, gente, muita coisa. A cabeça assim fica uma pilha. Mas eu acho que é isso. Não lembro de estar sentindo mais nada, né? A primeira outra que eu fiz, que apareceu o bebê, né? Porque eu cheguei a fazer uma outra no dia que eu descobri que estava grávida, e aí não apareceu nada. Que foi aquela outra que aparece quando eu conto a Everton que tô grávida, né? Que não aparece, só aparece um ponto em preto assim, mas a médica disse que nem podia considerar saco gestacional. Fui na urgência lá em Natal, poucos dias depois de descobrir que estava grávida, porque eu tive uns sangramentos. Ah, os sangramentos entram aí também, né? Eu tava tendo alguns sangramentos. E aí eu precisei fazer exame lá também, que também não apareceu o bebê na outra. E a gente estava muito preocupado, né? Será que tem bebê aqui dentro, realmente? Será que tá tudo bem? Por que não tá aparecendo? Tava muito no início da gestação ainda, então a gente ficava muito pilhado. É difícil de descrever toda a insegurança, sabe? Que a gente sente. Everton tenta não mostrar tanta preocupação, tanta insegurança, mas ele se preocupa sim. Ontem na consulta ele fez muitas perguntas para a médica e aí eu percebi que ele estava bastante preocupado. Mas estava tudo bem, né? A minha médica passou uma medicação específica por conta dos sangramentos. Eu tô em repouso moderado também. Então eu tô sem poder fazer atividade física, sem poder pegar peso, sem poder fazer algumas coisas em casa, por exemplo. E tô usando essa medicação que é o hormônio, né? Que é progesterona. Vou usar aí até as 12 semanas, pelo menos, e aí depois a gente vai reavaliar. E aí eu fiz uma outra com 7 semanas, 15 dias atrás. E foi a primeira outra que o bebê apareceu. Eu vou deixar imagens aí pra vocês verem. Mostrei os meus borogodó. É só um, né, doutora? Gente, é muito estranho. É muito estranho porque enquanto eu via aquelas imagens, eu ficava, meu Deus, está dentro de mim. Tem um bebezinho aqui dentro. Eu confesso que eu não consegui identificar nada ali. Tem uma partezinha redonda maior que é a vesícula, que a médica fala.
essa vesícula que é responsável ali pela captação dos nutrientes, enfim, tem toda uma explicação que eu não entendo muito bem. Mas o bebezinho em si ali, não dava pra você identificar muita coisa, mas ela disse que tava tudo bem, que o bebezinho já se mexia e tal, e tal. E a gente saiu muito aliviado da consulta das 7 semanas. E ontem a gente voltou pra uma consulta de 9 semanas. E aí ela disse que não ia fazer uma outra, porque até então as outras têm sido transvaginais. E como eu tenho esse histórico de sangramento, não é aconselhável ficar fazendo essa outra, né? Muitas vezes, para evitar sangrar, porque ali tá muito, a região tá muito vascularizada, então ela disse que não iria fazer. E aí Everton disse, ai, mas eu vim só pra isso, eu só vim nessa consulta só pra ver o bebê. Por dentro eu tava morrendo, porque eu também queria ver, né? Queria saber se ele tava bem, se tava maiorzinho que da última vez. Aí ela disse, então eu vou passar o aparelho aqui na sua barriga, aqui por cima mesmo, mas eu não garanto que vai dar pra ver nada. Até porque o bebê tá muito pequeno e ele ainda tá dentro ali da pelve, né? Tá no meu quadril. Eu não tenho barriga ainda. Só a partir das 12 semanas, que são os 3 meses, que começa a fazer a ultrassonografia aqui por cima da barriga. E aí ela disse que não ia dar garantia nenhuma, aí passou ali bem rapidinho o aparelho. E eu vou deixar imagens pra vocês verem em primeira mão as imagens do nosso bebê agora com 9 semanas. Interessante é que já tem movimentos ativos, né? Eu vi o bracinho dele se mexendo, né? Uhum. Tem costinhas, ó. Cabecinha, né? Tem coloquinho de perna também. É isso, minha gente. Foi bem rapidinho, ela não imprimiu material, nada. Foi só pra gente matar a curiosidade, realmente. E ficamos muito felizes, assim, saímos de lá bem mais tranquilos. Ela passou várias orientações, nos tranquilizou bastante. E é isso. Eu também ainda não consigo identificar muito bem o bebê, não, né? O que é cada parte. Tá muito pequenininho ainda, ele tá do tamanhozinho ali de uma azeitona, cerca de 2 centímetros é o que eu tenho lido. Ontem ela não mediu nada, então não posso dizer com certeza o tamanho que tá. Com 7 semanas ele tinha quase 1 centímetro. Então a gente espera, a previsão é que o bebê esteja com aproximadamente 2 centímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos agora. Mas é isso, a gente segue. Eu falei que eu não tinha barriga. Eu vou tentar mostrar aqui como é que tá. Só pra registros pessoais. Deixa eu ver. Não sei se dá pra ver. Ó. Cadê? Acho que a TV não tá ajudando muito, mas o bebê tá mais ou menos nessa região aqui, ó. Mais ou menos nessa região, que foi onde ela passou o aparelho ontem de ultrassonografia, né? E era uma curiosidade muito grande minha saber mais ou menos por onde ele tava. Se ele tava mais lá embaixo, se é um pouquinho mais pra cima, enfim. Mas ele tá nesse espacinho ali abaixo do meu umbigo, sabe? Ali e onde mais ou menos a calcinha fica. E tá tudo bem. E eu não sei quando é que eu vou voltar aqui, né? Eu esperei desde que eu descobri com 4 semanas e 4 dias até hoje, 9 semanas e 1 dia pra voltar aqui e registrar. Mas conforme for acontecendo alguma novidade, algum novo sintoma, ou se for sumindo algum sintoma, por favor, Senhor, eu volto aqui pra registrar. Até agora eu não tenho barriga, não tenho percebido barriga nenhuma. Tá tudo ok, meu peso também não tem variado. E é isso. Valeu, até mais.